Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma reflexão do dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja com a tua família, esteja na tua casa, nos teus projetos, nos teus planos. A palavra de Deus para nós neste dia, em Lucas, capítulo 22, versículo 61 e o 62. Diz assim a palavra do Senhor. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu quero trazer para você a reflexão dessa palavra nesta tarde sobre a vida de Pedro. Pedro foi uma pessoa que tinha todos os motivos para ter uma vida fracassada, olhando com a nossa visão, né? Porque não é fácil nós trairmos a Jesus. Não é fácil trairmos o nosso amigo, não é fácil trairmos as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares. Imagine trair o mestre, trair a Jesus. E Pedro, ele andava com Jesus, ele convivia com Jesus, era discípulo de Jesus. E um certo dia, Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro se sentindo autoconfiante, se sentindo seguro do que sentia, falou assim: não, Senhor, eu vou contigo, se possível, até a morte eu irei. Pedro estava seguro do que ele estava dizendo. Pedro não se conhecia. E um certo dia, Pedro negou a Jesus. A primeira vez, a segunda, a terceira vez. E quando Pedro negou a terceira vez, o galo cantou. Então Pedro se lembrou que tinha traído a Jesus, também se sentiu afastado do seu amigo e ali ele chorou amargamente. Ele não chorou, só chorou. Ele chorou amargamente. Esse tipo de choro é um choro em que você chora com a alma, que você sente profundamente e que muitas vezes deixa traumas, deixa sequelas. Mas o que eu quero te dizer nesta tarde, a palavra de Deus nesta tarde para você que diz assim: eu não me perdoo por algo que eu cometi no passado. Eu não me perdoo por ter falhado comigo mesmo no passado, ou por ter falhado com um familiar, com um amigo, ou em uma empresa, por ter falhado com um filho. Eu não sei qual foi o teu fracasso, qual foi a tua falha, que você não se perdoa, você não se libera. Se você já se arrependeu, se você já confessou, já dobrou o seu joelho, já confessou para Cristo e já se arrependeu, ele já te perdoou. Jesus, ele já te deu perdão. A única coisa que está faltando é você se perdoar, você liberar dentro de si. É você abrir teu coração, é soltar a ponta da corda, porque Jesus, ele já te perdoou. Nós vemos aqui na vida de Pedro: mas quem foi Pedro? Eu não sei mais nada dele a seguir, você não sabe? Eu não sei. Vamos lá ver o que aconteceu com Pedro, né? Pedro, uma pessoa que ele poderia ter desistido ali, poderia ter se afastado e tomado qualquer outra atitude, ou não quisesse ver o mestre. Nós vemos aqui que Jesus, quando ele morre, depois que ele morre, ele ressuscita e ele aparece aos discípulos. E ele apareceu uma vez, 2 vezes, e já tinha aparecido 3 vezes aos discípulos. E na terceira vez que Jesus apareceu, Pedro, ele estava pescando junto com os outros discípulos. E ali, quando estava pescando, eles perceberam que era Jesus. E Jesus mandou lançar a rede, enfim, pegaram muitos peixes, sentaram ali e ceiaram com Cristo, né? Ali eles comeram do pão, comeu do peixe, junto com Jesus. Logo em seguida, Jesus vai e faz um interrogatório para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro disse assim, em primeiro lugar, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Quer dizer, mais do que estão à tua volta? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Mas você está pensando que Jesus só perguntou essa vez? Não.
Jesus perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Você sabe por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes? Porque Jesus queria confrontar Pedro. Confrontar para Pedro desistir, se sentir inseguro? Não, simplesmente para Pedro entender de que agora ele era um homem seguro, para Pedro ter consciência do sentimento que ele tinha. Não que Jesus duvidava do que Pedro sentia por ele, porque Jesus conhece os nossos corações. Mas Jesus queria mostrar para Pedro que agora ele era um homem transformado, que agora ele havia se permitido a amar Jesus de uma forma segura. Pedro agora já não era mais precipitado. Pedro agora já não respondia precipitadamente. Pedro ele tinha segurança do que ele sentia. E quando ele respondeu pela terceira vez, entristecido porque Jesus havia confrontado, havia perguntado 3 vezes, e Jesus disse assim: apacenta as minhas ovelhas. E ali Pedro começou a seguir a Jesus. Só que Pedro já não era mais aquele homem lá inseguro, impulsivo. Pedro, ele era um homem concentrado, um homem já amadurecido. E nós vemos que lá no futuro, lá em Atos 2, quando houve o Pentecoste, Pedro, ele se tornou, na verdade, um líder da igreja, né? Primitiva. E nós vemos que no discurso de Pedro, na pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram Jesus, se converteram. Então, o que eu quero te dizer nesta tarde é que se você se permitir, se você se perdoar, Deus tem algo lindo para a tua vida. O teu futuro é lindo, Deus tem promessas para você. Só que você precisa se liberar, você precisa se perdoar. E você diz assim: mas assim, eu não sou digna, mas eu fiz algo, eu não me perdoo, eu não poderia ter falhado. Tinha tudo para eu fazer dar certo, tinha tudo para ser diferente. Mas o que é que você pode tirar de positivo do seu erro, do seu fracasso? Você já se observou como hoje você se tornou mais forte? Como hoje você reflete mais antes de qualquer atitude? Então, assim, Deus usa o teu fracasso. Deus usa o momento em que você caiu para te mostrar que você não precisa ficar estagnado lá no passado, de que você não precisa ficar parado pensando no que passou. Mas ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida e vida em abundância, para que a tua vida seja transformada. Que nesta tarde você possa mudar de vida, você possa se perdoar, se liberar e você vai ver que você vai muito longe, o que você vai alcançar. Você vai ver tudo mudar na sua frente. Mas comece a olhar para Jesus. Não torne o sacrifício de Jesus Cristo inválido na tua vida, porque ele morreu para que você seja perdoado. Que Deus abençoe a tua tarde, em nome de Jesus.